Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde, ótima semana para você, para Cássia, para os ouvintes e para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Então, Vera, tem a votação hoje lá da pedido de urgência, né, do regime de urgência para votar o decreto lá que aumentou as alíquotas do IOF, né? A expectativa é que essa urgência seja aprovada, no que seria uma derrota do governo. Bom, e o governo está fazendo o quê, Vera? Olha, está tentando apagar o incêndio, mas de canequinha, Sardenberg, sem muitos instrumentos, sem muitas armas. No fim de semana, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, né, o chamou até o Alvorada, também foi o ex-presidente Arthur Lira, estavam lá os ministros Gleisi Hoffmann e Rui Costa, mas ainda assim foi mantida a sessão para a noite de hoje para a votação da urgência dos PDLs que querem derrubar o decreto do IOF. E tem uma possibilidade de votação do mérito em seguida à votação da urgência, que seria uma derrota dupla para o governo. Portanto, o fato do presidente ter entrado diretamente em ação e chamado o Hugo Motta lá no Alvorada não fez com que ele adiasse e tentasse rever essa ideia de votar urgência hoje. Então, os deputados levaram para o Lula uma série de reclamações, sobretudo ligadas à execução das emendas orçamentárias, reclamaram do ritmo da liberação, de descumprimento de outros tipos de acordo e reiteraram aquela ideia segundo a qual o aumento de carga tributária não tem mais espaço para ser aprovado na Câmara. Ainda assim, a ministra Gleisi Hoffmann está fazendo um trabalho ali de diplomacia, agora nesse início de semana, ela saiu em defesa do Hugo Motta, disse que discorda, que ele tem sido um bom aliado do governo, que o relacionamento dele com o governo é caracterizado pela responsabilidade, pela firmeza, que ele ajuda na construção da pauta legislativa, mas o fato é que essas palavras aí apaziguadoras não fizeram até agora com que o Hugo Motta revisse a ideia de fazer a sessão hoje à noite e, portanto, de impor uma derrota ao governo. Vai se mostrando aí bastante frouxa, sem efetividade, a articulação política do governo. O ministro Fernando Haddad nem foi nessa reunião no sábado, e ele tinha uma previsão de tirar umas curtas férias nessa semana, emendar com o feriado. Não sei se ele manteve o plano. Na semana passada, quando eu falei com interlocutores dele, estava a possibilidade dele rever essa ideia de tirar esses dias de férias, mas o fato é que ele não participou da reunião no sábado, não estava em Brasília, e foi feita só com os dois ministros palacianos, o Rui Costa e a Gleisi. E Vera, mais cedo, desculpa, Sardenberg, mais cedo a gente teve aqui a Gabriela Echenique falando, né, da liberação de emendas que o governo começou. Mesmo com essa liberação, mais essa tentativa, ainda está difícil, né, esse diálogo do governo com o Congresso. Ainda continua difícil e não vai ter efeito para fins desse decreto. Esse daí é considerado realmente letra morta, vai ser derrubado, tanto a urgência vai ser aprovada quanto depois os PDLs vão ser aprovados no mérito. O que o governo tem alguma chance é de negociar a medida provisória, aquela que aumenta a cobrança de imposto de renda sobre algumas aplicações. Ela tem aquele prazo de MP, né, portanto, 4 meses. São meses aí que o governo pode tentar convencer os deputados do mérito da SMP, mas mesmo assim o caminho para ela não é considerado fácil. É considerado difícil de aprovar porque justamente não se quer mais projetos que tentem aumentar a arrecadação e cumprir o arcabouço fiscal por meio disso, por meio de maior arrecadação. A cobrança por corte de gastos está muito grande, embora, né, sempre seja importante ressalvar corte de gastos dos outros. Exato. Os deputados também não ajudam em nada nessa ideia de corte de gastos, mas o discurso é todo esse, sabe?
Agora, cortar emendas, por exemplo, nem pensar, né? Nem pensar. Agora, falando das férias do Haddad, não vai dar para ele tirar férias, nunca, né? Tem aquele livro Porque do é uma Thomas coisa Trauman, atrás da- né? É uma que é o atrás da pior outra, emprego né? do mundo. Hã? Que o cargo de ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo, realmente é um emprego que não permite muitas férias, né? Mas ele vem tentando, já teve, eu acho que umas 2 ocasiões que eu me Que ele lembro tem- dele ter que remarcar essas férias. Eu acho que é muito difícil, complexo tirar férias nesse momento. Sabe quem tira férias de um mês? O ministro Quem? da Fazenda da Suíça. Ali é fácil. Ali é fácil. Funciona Amei. como um relógio suíço. o negócio. Ai, ai. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã e até logo mais no ponto final. Até lá. Tchau, tchau. Até mais tarde, Vera.